Terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe, a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais saudáveis do que eu e você, não é, pequeno mandíbula? Discordo, cara. A gente tava falando aqui da minha vida saudável agora. Você é saudável? Ô, fitness, eu tô brincando. Eu falei que eu não tava Ah, comendo. tá. Você foi irônico, É então. claro, com Como que você me certeza. deixa essas jujuba aqui, cara? Ó, Vem uma vou fazer de novo. nutricionista Vou aqui. fazer de novo pra tirar toda a culpa da galera. Ó, pronto. Cara, me Aí, ó. senti bem agora. Aí, Pronto. agora já quebrou esse tabu. Emprego garantido. Quebrou esse tabu, né? Quebrou esse tabu que estava entre nós. Mas é bem importante quebrar, né? Acham que É. nutricionista não come nada, que todos os seres humanos Bolo, comem. donut. Já comeu um donut? Claro. Então, tá vendo? Claro. Mas antes de falar com a Roberta, eu queria que você falasse com os nossos participantes aí da live, o pessoal do chat. Como eles participam com perguntas? Cara, é muito fácil, é só mandar o seu super chat. Eu já fixei um comentário aqui mostrando os valores e como participar com perguntas, comentários e jabá. Lembrando que a gente não consegue ler todas as perguntas, a gente lê sempre as melhores. Exatamente, pequena mandíbula. Roberta, é o seguinte, não sei se o músico que já veio aqui te falou, eu sou um cara interesseiro. Eu sempre Sim. peço um presente inútil para as pessoas que vêm aqui para colocar no meu cenário, né? Eu trouxe. Eu acho que você já tem isso no cenário, mas mesmo assim eu trouxe porque vai ser inútil pra Tá. você, mas por muito tempo ficou na mesa de centro da minha sala. Eu acho que vai chegar um dia que não tem mais um presente que eu não tenha, né? Exato. Né? Eu tava olhando aqui, eu já vi um ali, mas eu trouxe. Ó, Tá. trouxe dois, na verdade. Esse aqui é Ah. uma lupa. Caramba, é Mas tipo é uma bela Sherlock lupa. Holmes. É. Cara, isso é uma peça de É, museu, olha. Eu fiz uma reforma recente, ela ficava realmente como um item de decoração da minha mesa. E aí agora, como a gente mudou a decoração, falei, vou levar pro Vilela. Fica aquele meu olho grandão que nem você vê em filmes? Fica. Não, fica. Fica Ó, que legal. Gostei. Pô, ele combina muito com o cenário, hein? lindão, Colocar né? aqui assim. Legal. Obrigado. Gostei muito, muito, muito. Pra quem não tá vendo, só tá ouvindo, é uma lupa com um acabamento todo rococó, bronze, Parece né? 1800. É. Vamos checar aqui. E veio ontem. Foi ontem ou hoje? Ontem, né? Ulisses aqui. À tarde, ontem à tarde. É, ontem à tarde veio o Ulisses, que escreveu 2 livros sobre crimes, né? Sobre mulheres Uhum. que mataram. Foi a Elisa Uhum. Matsunaga, que matou o marido, e a Suzane Bostoffen. Eu já chegaria na cena do crime com isso aqui. Então, mas você sabe que eu tenho uma paixão por lupa desde pequenininha, né? Meu avô uma vez falou pra mim, toda vez que você ouvir uma história, coloque uma lupa sobre ela, você vai ouvir uma outra história. Caramba. E aí isso ficou sabedoria, muito, né? ficou muito na minha cabeça. E eu tenho várias lupas Você vai lá ser sincera decorando. com a gente? Você queimava a formiga com isso aqui? Nunca queimei, mas já vi muita gente queimar Não é? formiga com Se eu lupa. tivesse uma lupa, com certeza eu ia tentar queimar formiga. Ah. Porque tinha molecada que queimava formiga. Cara, olha como fica bonita essas cores assim na lupa. Eu sei que você está pensando com a piadinha que você está pensando agora. Não estava, mas Tá. você colocou na minha cabeça. Inception, você É, implantou na minha Eu ideia sei na que você minha tá cabeça. pensando, nossa, essa lupa vai ser muito, muito boa pra Mari. Nossa, agora eu sei que você pensou nessa piada. A Roberta, como não tem essa cabeça sua, Não, só jamais entendeu pensaria agora. uma coisa dessa. Entendeu. Mas Jamais. obrigado pela. Trouxe pra Mari um presente também. Opa, ela daqui a pouco tá aí, ela vai descer Ó. daqui a pouco. Como eu sei que ela está estudando a área, né? Esse é um livro, eu tenho um capítulo nesse livro, é um livro de psiquiatria do estilo de vida de 3 professores excelentes, o professor Beni, doutora Ana Paula Carvalho e o Felipe Xuxa. E eu escrevi um capítulo nele sobre nutrição e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A relação onde da que, psiquiatria onde com que a se nutrição. encontra a psiquiatria com a nutrição? A nutrição. É. É uma área bem recente, Vilela, de estudo, né? Eu diria que, assim, os últimos 10 anos a gente viu crescer um corpo de evidência muito grande da relação mesmo, dessa conversa que existe entre nutrientes e saúde mental e entre estado nutricional e saúde mental. Compulsões também? Aí seria um comportamento alimentar, seriam Ah, transtornos alimentares, né? Claro que a alimentação tem muita relação com transtornos alimentares, né? O alimento está envolvido e o comportamento alimentar faz parte deste transtorno psiquiátrico. Mas a psiquiatria nutricional, ela estuda, na verdade, ela é a conversa dos nutrientes com a formação do cérebro, as sinapses do cérebro e o declínio ou aumento de saúde mental. Então, por exemplo, né, saindo do âmbito dos transtornos alimentares, a gente está falando de algo que a gente sabe há muito tempo, mas nunca teve esse nome. Uma mulher engravidou, ela foi num ginecologista, num obstetra, recebeu ali um beta-HCG positivo, ela começa a tomar suplementação específica para gestação.
Essa suplementação específica, você tá me olhando com uma cara muito de nossa, é verdade, mas porque você é homem. Mas toda É. mulher, olha, fala, lógico, lógico. Ah, Você é? engravida, você toma, sim, você vai tomar ácido fólico, você vai tomar alguns nutrientes que sabidamente fazem parte de um processo muito importante da formação desse bebê, e principalmente da formação neurológica Tá. desse bebê. Então, a mulher engravidou, olha, você vai formar um novo cérebro dentro de você, tá aqui, Precisa a gente vai pôr disso. ácido fólico. Hoje em dia, a gente já sabe, né, do ômega 3, da importância do ômega 3. E isso não é novo. Só que parece, né? E eu olho para a nutrição e eu tenho muito essa sensação. Parece que ao longo do tempo as A Mari pessoas então vão tomou essas esquecer. coisas. Tomou, Eu fica nem tranquilo. soube, olha só. Ela tomou. Se ela teve acompanhamento, né? Com Se ela fez o certeza, pré-natal, teve. ela teve toda essa suplementação maravilha. durante a gestação. Porque existe uma demanda, né, uma necessidade aumentada desses nutrientes. E é impressionante que a gente sabe disso, na gestação parece super normalizado que nutrientes específicos são importantes para o cérebro, e ao longo do tempo, a nutrição passa a ser uma alimentação que engorda ou emagrece, É, virou né? só isso, né? Então, se eu comer isso, eu engordo, se eu comer isso, Ah, emagrece. você tá porque eu- gordo? Procura uma nutricionista. Exatamente. E, de certa forma, ficou um pouco adormecido aí na cabeça das pessoas e nessa cognição a respeito da alimentação, o quanto nutrientes são importantes para a formação do cérebro, né? A gente fala, eu me É. alimento para ter um corpo saudável. Cérebro é corpo, né? Embora as pessoas o enxerguem como algo holístico que acontece fora do corpo, Exatamente. cérebro é um órgão, é corpo, e é uma parte do nosso corpo muito importante para que a gente tenha saúde, Precisa né? de, precisa de energia para ele funcionar. Precisa de uma série de questões, né? Mas o que a psiquiatria estuda são os nutrientes importantes para o funcionamento adequado do cérebro e o Caramba. padrão alimentar que pode promover saúde mental. O que eu como, então, ele... Te torna Mu- mais ou menos É inteligente, mesmo? com mais ou menos memória. Quem não come feijão, por exemplo, é mais burro, não é? Ele não come feijão, você tá querendo? Já sacou! Ele não come feijão! Eu não vou deixar ele fazer isso com você aqui. Obrigado, Roberto. Obrigado. Ele... A gente Olha, ela vai já... fazer uma lista de substituição pro feijão aí pra você ter os Mas eu mesmos acho um nutrientes. absurdo, ele não Não, come feijão. eu é uma dos Eu meus adoro. alimentos favoritos, Mas arroz aí e eu feijão. quero ver se eu gosto de você ou Eu não. vou tirar isso aqui, não Pode tô tirar, conseguindo. pode tirar. Cabelo Eu não quero deixa. saber se eu gosto de você de cara ou não. Ah. Você coloca o feijão embaixo ou em cima do arroz? Eu ponho em cima. Tá vendo? Obviamente, em cima. Não sei se porque você olha pra mim, eu nem coloco. Ah, é verdade, Ele nunca, verdade. ele nunca viu no prato. É, nunca vi no prato, cara. Eu ponho em cima, É, obviamente. eu não entendo quem coloca feijão Melhor embaixo. composição Não faz existente. Não faz sentido pôr embaixo. Mas, meu mas, bem. por exemplo, o feijão tem algumas coisas nele. Tem uma série de nutrientes específicos. Ferro é um nutriente muito importante, inclusive na gestação, né? A criança também tem uma suplementação de ferro para evitar anemia ferropriva. A anemia ferropriva é um dos principais sintomas da deficiência de ferro, é o cansaço, a dificuldade de raciocínio. Só que ao longo do tempo a nutrição passa a ser. Você tá olhando? Tá com uma dificuldade de É raciocínio? que ele tem uma dificuldade De de repente- raciocínio, às vezes, eu acho que é o Muito ferro. pelo contrário. Tem uma coisa que eu sou rápido nas respostas aqui, ó, sem usar o Google. A memória tá, ó. O Google É. foi ótimo. É porque ele A tá pessoa lá com o nasceu Google. depois de 1990, É. com toda certeza. Ah, não. Eu queria ver não, antes não. do... Antes do... Deixa eu me defender agora. É. É porque ele. Vamos supor, a gente tá numa conversa aqui e Aí alguém tem você uma fala, dúvida. como chama aquele cientista, não sei Pá, o quê. Google. Google. Não, não. Fala. Aí eu respondo e daí ele fala: aí é fácil ter o Google, mas eu respondi sem o Google. Eu não pesquisei. Sei, tô sabendo. Júlio Verme, né? Essa aí eu caguei. Eu Ele errei. falou Júlio Verme. Verme. É. Não, eu li errado, é diferente. Ele fala assim, Ele leu no Google. ele leu no Google. E ele acabou de se entregar, Ele né? é o cara que fala larva que sai do vulcão, sabe aquela larva? Não, é que esse aí, um cara mandou um superchat aqui e eu tava lendo o superchat dele e eu me enrolei na hora de ler o Verne. Aí é diferente. Mas sabe que pra sempre a gente vai zoar, né, Ah, cara? eu sei. Infelizmente é. A carne também tem ferro? Tem ferro. A carne vermelha tem Ah, ferro. tá. A carne, na verdade, imagina que tudo que aquele animal, né, se alimentou, toda a vitamina que ele processou, Ah, tudo que ele metabolizou está no tecido. Ah, Então, é? quando você come a carne, por isso que a carne tem uma quantidade de vitaminas bem significativa, porque você acaba acessando todas as vitaminas que estão nesse tecido. E aí, só concluindo a questão da psiquiatria nutricional, começou a se estudar, então, esses nutrientes. Será que a ausência desse nutriente tem alguma relação com algum transtorno psiquiátrico, com algum distúrbio psiquiátrico, com a neurodegeneração, demência? Tem, todo.
E aí começou a se estudar também o padrão alimentar. Então, se eu comer dessa forma, se eu comer daquela forma, se eu tiver uma dieta, por exemplo, uma dieta ocidental, que é uma dieta que a gente chama muito rica, né, em gorduras e açúcares. Eu vou tentar falar termos não técnicos aqui na dieta ocidental, mas é uma dieta no padrão ocidental, né? Donuts, que você me perguntou, muita gordura saturada, combinada com açúcar de mesa. Frutas que têm açúcar também? Frutas são maravilhosas. É um padrão mediterrâneo alimentar. Ah, é? Padrão mediterrâneo. É um alimento in natura. Ela não tem só açúcar, né? Ela tem fibra, ela tem uma composição enorme de fibra, de nutrientes, de vitamina, de mineral, diferente de um donuts, né? Que você acabou de citar, né? Que tem ali farinha branca, processadona. As nossas frutas são bem diferentes do pessoal do Mediterrâneo, por exemplo, né? Dessa alimentação. Isso faz diferença? Banana? Não, não. A diferença que você tem aí do tipo de fruta, né? Da safra que você tem, não é a diferença do padrão alimentar. Quando a gente fala em padrão alimentar, a gente fala alimentos que compõem a sua rotina alimentar. Arroz, feijão... Isso é um padrão que pode ser considerado um padrão mediterrâneo. Um arroz integral, leguminosas, feijão, lentilha, são alimentos in natura. A dieta mediterrânea ela é composta de muitos alimentos, que são alimentos que Deus pôs na terra, para simplificar, né? Frutas, verduras, legumes folhosos e carnes magras, né? Então peixes ricos em ômega 3, por exemplo. É uma dieta que ela tem um perfil, um padrão mais anti-inflamatório, com muitas vitaminas, com antioxidantes, que leva ao cérebro uma determinada qualidade, né, de funcionamento. E a dieta ocidental é uma dieta que tem grande densidade energética, então eu tenho bastante caloria ali, porque eu tenho alimentos mais processados, mais refinados, então imagina que eu concentrei o açúcar. Uma abobrinha, por exemplo, eu tenho 1 quilo de abobrinha. Em 1 quilo de abobrinha eu tenho aproximadamente 90 gramas de carboidrato. Tá? Aí eu tenho 100 gramas de uma bolachinha, um biscoitinho integral. 100 gramas. Eu tenho 90 gramas de carboidrato. Caramba. Só que você come esse biscoitinho em 1 minuto. E digere em 1 minuto. Né? Então eu tenho grande densidade energética nesse pacotinho. Enquanto que na abobrinha, para eu conseguir comer 1 quilo de abobrinha, é impossível. Absurdo, eu vou comer os mesmos 100 gramas e eu vou ter 9 gramas ali de carboidrato. Eu vou ter uma quantidade calórica imensamente inferior, mas eu tenho grande densidade nutricional. Então, o padrão mediterrâneo é um padrão de uma alimentação com grande densidade nutricional e baixa densidade energética. Enquanto que o ocidental é mais ou menos o contrário, né? Ele tende a elevar muito mais a glicemia do indivíduo e, portanto, a insulina. Ele é um padrão mais inflamatório. O que a psiquiatria nutricional vem estudando? Quanto mais inflamatório o seu padrão alimentar, né? Quanto mais alimentos que tenham esse potencial inflamatório de aumentar a adiposidade, de elevar a insulina, de aumentar citocinas inflamatórias no seu corpo, mais o seu cérebro também recebe esse impacto. O que vem sendo investigado e já está muito bem estabelecido são os mecanismos do declínio de saúde mental. Então, você tem como um dos mecanismos a inflamação sistêmica de baixo grau, que é causada pelo aumento de tecido adiposo, aumento de gordura no corpo, que promove citocina inflamatória e, portanto, vai promover uma ativação do sistema imunológico, um aumento de inflamação, e essa inflamação pode ser hematoencefálica também. Você tem a ausência de um sistema antioxidante poderoso, né? Nós temos um sistema endógeno de antioxidação, realizado ali por enzimas dependentes de vitaminas, ferro, magnésio, riboflavina. Se eu não me alimento dessas vitaminas, como que funciona o meu sistema de varredura de espécie reativa de oxigênio, né? De radicais livres? Eu não tenho isso funcionando de uma forma adequada. Então, o que foi sendo observado na ciência é que justamente a gente deixou de olhar por muito tempo o quanto a alimentação que foi se transformando aí por conta da modernidade e foi trazendo um quadro que a gente vê hoje muito claro, né, de aumento de sobrepeso, de obesidade na população, o quanto isso também trouxe aumento de depressão, aumento de ansiedade, aumento de Alzheimer, aumento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso caminhou muito junto. E esse padrão alimentar, ele também tem uma relação com essa situação. Né? A gente ainda não fala na ciência de causalidade. Se eu comer assim, eu vou causar aquilo. Não. Né? Não dá para falar de causalidade. Na ciência, para falar de causalidade, eu teria que fazer assim, Vilela. Eu vou pegar um ratinho. A gente tem estudos que mostram causalidade, mas não em humanos. Porque você não vai pegar um humano e falar, deixa eu ver se isso adoece ele mentalmente. Ninguém vai permitir, nenhum comitê de ética vai permitir uma pesquisa dessa. Então, eu vou pegar um ratinho,
Então, um estudo que é muito clássico na psiquiatria nutricional. Ratinhas gestantes. Um grupo de ratinhas vai receber uma dieta ocidental, né? Muito açúcar, muita gordura saturada. O outro grupo vai receber uma ração equilibrada. Essas ratinhas gestantes tiveram a prole. O que foi observado nesse estudo? E foi um estudo de intervenção. Então, vamos manipular a alimentação e ver se causa alguma coisa, né? As ratinhas que foram alimentadas com uma dieta hiperlipídica, né, e hiperglicídica, muito açúcar, muita gordura, apresentaram uma prole na adolescência com ansiedade. Caramba. Os ratinhos tinham um comportamento ansioso, né? Então, mostrando a relação de que na gestação, uma alimentação rica em gorduras, mais inflamatória, rica em açúcar, pode levar a um funcionamento do cérebro do filho diferente, né? A uma alteração de saúde mental. Nada tem a ver com quanto esse filho pesa, Entendi. percebe? Então, isso é causalidade. Ali nesses estudos você consegue afirmar causalidade, isso causa aquilo. Os estudos em humanos, você olha como era isso aqui e como eles estão. Então, por exemplo, como é a alimentação, qual o estado nutricional desta população? E aí avaliaram estado nutricional baixo peso, deficiência de nutrientes, baixo peso. Estado nutricional de eutrofia, adequado, né? Um padrão de distribuição de peso por altura adequado. Estado nutricional, obesidade mórbida, por exemplo. E aí eles verificaram quem dessa população, ao longo do tempo, tinha um diagnóstico de ansiedade e depressão, desenvolveu, ao longo da vida, a ansiedade e depressão. O que os estudos observaram? Que as pessoas em obesidade mórbida ou baixo peso apresentavam muito mais diagnóstico de ansiedade e depressão ao longo da vida. E associaram, portanto, e não, né, correlacionaram, não deram isso causou aquilo, mas disseram, existe um risco maior para um diagnóstico de depressão e ansiedade em pessoas que tenham muito baixo peso ou muito peso. Né? Então, a deficiência de nutrientes que fazem o cérebro funcionar pode levar a um estado de declínio de saúde mental ou ainda um estado inflamatório com um aumento muito considerável de adipócitos, de células de gordura, que geram, né, que produzem, portanto, citocinas inflamatórias, pode levar a um padrão também de inflamação hematoencefálica. A nossa membrana é uma membrana fosfolipídica, de fósforo e gordura. Qual tipo de gordura você ingere? Né, o cérebro, grande parte do seu cérebro, ele é composto de gordura. Qual gordura? Qual a qualidade dessa gordura? Né? A membrana do meu neurônio, ela é fosfolipídica. Então, eu tenho uma série de questões que hoje a psiquiatria nutricional investiga e que há 10 anos vem crescendo. Né? Essas investigações vêm crescendo a ponto de a gente ter, recentemente, eu escrevi no livro da Clínica Psiquiátrica do HC, da USP, um capítulo Psiquiatria Nutricional. Fui a primeira autora, junto com o professor Bene e a doutora Ana Paula Carvalho. Mas quando a gente olha a diferença de alimentação, por exemplo, da minha geração, quando eu era moleque, que não tinha Coca-Cola, não tinha as coisas, pô, morava em São Bernardo, era só em festa, tinha um refrigerante, doce, a gente não tinha acesso a doce, essas coisas. E a gente vê a geração mais atual e a diferença que tem nos casos de ansiedade, de depressão. Tem alguma relação com isso? Porque os alimentos hoje são muito mais gordurosos. Então, é isso que as pesquisas buscam provar, né? Que existe uma relação íntima entre o padrão da sua alimentação com essas questões. Tem um estudo super interessante que mostra, por exemplo, adolescentes com uma alimentação hipercalórica e com muita bebida açucarada. Né? Doces, bebidas açucaradas, refrigerantes. E aí acompanha a longo prazo esses adolescentes versus adolescentes com uma dieta controlada. E o que o estudo avaliou foi o tamanho do hipocampo, que é uma área do cérebro responsável por memória, cognição. E o tamanho do hipocampo desses adolescentes em consumo desse tipo de alimento era reduzido. Ou seja, uma alteração de tamanho, de função, e portanto de função anatômica, né? E portanto uma diferença de função.
É bem complexo o que vem acontecendo com a alimentação e ainda assim, né, com tudo isso que está acontecendo, você observa muito facilmente. Bom, na minha geração eu não tomava refrigerante e comia uma série de saquinhos que eu abri e comia em todo lugar, né? Você comia comida da sua avó, da sua mãe que tinha acabado de Não tinha nem fazer. micro-ondas, você tinha que esquentar no Exato, ou fogão. fazer comida fresca, né? É, Hoje é muito diferente. E claro, não que eu não acredito que isso vá retroceder, não né? A tem como, modernidade. né? Ninguém vai, agora ninguém mais usa iPhone, É. né? Agora ninguém mais come nada industrializado. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que a indústria, na verdade, ela vai ter que acompanhar aí um processo, e ainda bem que ela emprega muita nutricionista, acompanhar um processo de melhoria do produto que está sendo oferecido à população, porque realmente, se a gente tiver um produto extremamente saboroso, o que é muito legal, mas totalmente sem nenhuma densidade nutricional e com muita densidade energética, a gente vai ter um problema e vem tendo, né? A gente vem tendo esse problema. Tem um estudo que fala sobre a tendência da unidade, que isso também está acontecendo. A gente não só teve uma alteração do tipo de comida que a gente come hoje, mas, por exemplo, se você fosse aos Estados Unidos em 1983, você não era nascido? Você sabe o que a gente Não está era falando? nascido? Claro que não. Eu sou de 98, pô. É, 98. É, 98. é um absurdo. Absurdo, Você sabe que esses dias eu tenho uma filha. 98. Eu tenho uma filha que nasceu depois de 2000. E ela estava fazendo uma lição de escola e ela falou assim para mim: mãe, eu preciso colocar aqui na minha lição, ela é toda delicadinha, que ano você nasceu? E eu comecei em 1900. Ela, nossa! Falei, olha só. 1900, Outro século, né? Tipo, minha mãe é um dinossauro. Estranho isso. Ele não sabe nem o que é isso. Mas em Caramba. 1983, nos Estados Unidos, você tinha. Foi feita essa pesquisa, né? Você tinha o muffin. Um muffin de padaria, Sim. pesava 85 gramas. Em 2006, o mesmo muffin pesava 135 gramas. Só que o que acontece? O que os psicólogos estudam? Que nós, seres humanos, quando vamos nos alimentar, a gente tem uma tendência à unidade. Então, se você come um muffin, você vai comer um muffin. Aqui nos Estados Unidos, no Canadá, se ele tiver 85 gramas, 135 ou 200, vai chegar e falar, eu quero um muffin. E você não vai falar, deu aqui, ó. 85 gramas, estou extremamente satisfeito, vou parar. É que nem refrigerante, assim. Você É difícil termina. você deixar um pouco de refrigerante. Sendo pequeno ou grande latinha, Você vai tomar. termina, né? Então, o que aconteceu é que a gente entra hoje nos restaurantes, nas cafeterias, é tudo de um tamanho diferente. E a tendência comportamental eu vou finalizar o que eu comecei, né? Eu comecei a comer, eu vou terminar. Simples, eu vou num restaurante com o meu marido. Meu marido tem um estômago maior do que eu, ele é imensamente maior do que eu. Mas se nós pedirmos o mesmo prato, é bem provável. Só para movimentar aquele braço, mandíbula. Exatamente. Imagina quanta energia precisa para movimentar aquele braço. Mas é bem provável que a gente vai pedir um prato e eu e ele vamos finalizar o prato. Então, eu vou pedir um risoto, ele come o risoto, eu como o risoto. Tá. Eu não precisava daquele risoto inteiro, provavelmente, né? Ou eu tô muito mais cheia do que ele comendo aquele prato inteiro. Mas se você olhar ao seu redor quando você sai para jantar, tá todo mundo fazendo isso. Exatamente. Ninguém fala, bom, tudo bem, agora aqui para mim já deu, eu tô satisfeito. É difícil realmente parar, mesmo que você não tá. E é meio Porque demora também um tempo para você se sentir saciado, né? Demora um tempo para você receber o sinal de saciedade no cérebro, mas mais do que isso também, a gente se desligou muito do que é simplesmente estou satisfeito e a gente tende hoje a se alimentar por tá muito bom. E eu vou continuar comendo, né? Tá muito gostoso. E a gente tem também esse sinal, que também é um sinal fisiológico. As pessoas falam, existe. Vem do passado, tipo, eu não sei quando eu vou ter mais comida, eu vou comer tudo. Exatamente. A gente vivia num ambiente de escassez. Se você achar algo bem cremosinho, não, você vai coma. Você vai no hotel all inclusive, a sua cabeça fala, por que eu vou comer só uma vez no almoço? Vou comer 2 vezes. Vou comer toda hora que me oferecerem. Você sabe que esse é um processo evolutivo do ser humano, né? Foi o que nos fez permanecer na Terra. Um dos processos evolutivos que possibilitou a nossa permanência na Terra. Quando você encontrar um alimento muito saboroso, né? Muito cremoso, coma até acabar, como o máximo que você puder. Porque você não sabe o seu dia de amanhã. Você não vai. O animal ele age por instinto. Via comida, estou com fome, caço. Via comida, não estou com fome, durmo. O ser humano não. Via comida, não estou com fome, pega. A gente guarda e come depois. A gente tem um jeito de estocar isso para a época que não tem comida ou não? Então, não como. A gordura é a reserva de energia, né? Só que naquela época isso era realmente algo
que nos dava vantagem. Então, como você não tem certeza do alimento, né? Como você não é o ser mais forte da natureza, Não era, quando né? você encontrar, coma. Ao longo do tempo, a gente não vive mais num ambiente de escassez, né? O nosso ambiente hoje é o oposto É o do que um dia oposto. foi. O nosso ambiente é um ambiente de ofertas absurdas e cada vez mais, né? É double, triple, os rainbows com confetes, né? Então, assim, você tem tudo com mais tudo em cima de um açaí, né? Então, Batata acompanha, senhor. a grande pode ser, A estamos na grande, promoção. por mais Então, a gente 90 centavos vem um basculante de... Exato. E a gente vive nesse ambiente em que a oferta é enorme e o nosso cérebro é esse. Se tiver abundância e muito alimento, coma e guarde. Então, o que eu estou falando aqui é que a gente tem um sistema muito forte que nos protege da inanição no nosso cérebro. Que é o nosso sistema de recompensa, o nosso sistema hedônico e o nosso sistema fisiológico. Mas nós não temos um sistema que nos protege da fome, da obesidade. Então, será que a gente vai acabar desenvolvendo isso na evolução de algum momento? Porque era uma... Como que você vai desenvolver algo? Pode ser, assim, sei lá. anos-luz, né? Mas como Ou que a você vai tecnologia, desenvolver né? algo? Ou a medicina, né? Colocar alguma coisa que fala, ou A seja, medicina já tentou, porque né? a sensação que eu tenho é isso. Barrar a fome, a medicina já tem isso É? à disposição. Claro, a medicina já desenvolveu uma série de medicações que podem fazer com que você tenha um sinal de fome alterado. Ah, é? Mas isso ainda assim Isso é não, temporário, você não isso pode usar não, isso pra sempre. isso não solucionou a obesidade, né? A obesidade vem crescendo. Porque é aquela sensação, eu tô com fome, tô com fome, tô com fome, aí você fala, cara, eu não devia ter comido tanto. Porque você deveria ter parado um momento, mas você ainda estava sentindo que tava com A questão é fome. que você aciona, quando você começa a comer tanto e coisas muito saborosas, você também aciona algo muito incrível, que é, olha só, você vai ter um prazer maravilhoso. Eu mereço. O Não seu tem sistema isso? de recompensa, é o que eu falo, não existe na selva um animal fora do peso natural do corpo. É Leão verdade. tem peso de leão, elefante tem peso de elefante. Só o cachorro que você... O cachorro que mora na sua casa, mas você cria esse sistema, esse comportamento de recompensa. Se você fizer o que eu quero, você será recompensado. Tá aqui. O que ele aprende? Ele não aprende a dar a patinha, ele aprende a ganhar o biscoito. Eu quero biscoito, ele levanta a patinha antes de você pedir. Né? E nós também somos animais, né? Nós também temos esse processo. Então, se eu condicionei o meu cérebro numa situação em que eu tô tenso, cansaço tenso, por exemplo, é um dos principais gatilhos para um episódio de craving, que a gente chama, que é você ir para comida e comer para tentar diminuir a valoração daquela sensação desagradável que você está sentindo. Só que imagina você fazer isso inúmeras vezes. Você aprendeu um caminho e seu cérebro, de certa forma, foi protegido, né? Sua mente foi protegida de um estresse muito grande, você acalmou a sua amígdala que estava pedindo para você fazer alguma coisa para diminuir esse estresse, essa angústia. Imagina que você conhece esse caminho. É muito difícil conhecer esse caminho e abandonar esse caminho. E a gente vê isso acontecer, e aí a gente tem casos, por exemplo, que se intensificam gerando um transtorno alimentar, como de compulsão alimentar. Não é por essa razão apenas, né? Existem uma série de fatores que são precipitadores de um transtorno alimentar, ou ainda que são perpetuadores. Mas você faz isso uma vez, você faz isso 2 vezes. Você tem comida todos os dias na sua vida. Café da manhã, almoço e janta. Você vai ver gente comendo o tempo inteiro. Então, você está frente a esse caminho que você já conhece todos os dias, inúmeras vezes. É muito fácil você ceder. Que é uma coisa que eu ouço muito, né? É o vício alimentar. É muito refutado na ciência o que é o vício alimentar. O vício de algum alimento. Então, vício alimentar pode até ser, tem sido discutido, mas por exemplo, eu sou chocolatra. Quando eu recebo muito isso no consultório, eu sou chocolatra. Quando eu falo eu sou chocolatra, eu já tenho a responsabilidade toda no chocolate, né? Olha, é mais forte do que eu estou usando uma substância que me viciou, eu não consigo parar, então é isso que está acontecendo. E eu pus essa crença limitante na minha cabeça, é isso que está acontecendo. Mas eu te pergunto, se o chocolate fosse capaz de viciar, ele viciaria o Vilela, a Roberta, o Mandíbula, ele viciaria todas as pessoas, assim como uma droga de abuso. Você não falar cocaína, ela vicia esta pessoa e esta não. Ela é uma substância que provoca vício. Dependência, exato. O chocolate não. O que você acaba se viciando é na sensação do chocolate, na sensação que vem depois que você come chocolate. Eu vou silenciar e entregar recompensa. Eu vou silenciar e entregar recompensa. Então, o vício é no comportamento. Você
desenvolve um comportamento viciado que se transforma em um hábito, que se transforma em algo que você tem ali como... E aí você culpa e culpabiliza. A culpabilização do alimento, ela é muito comum hoje na alimentação. E é um grande problema. Porque hoje as pessoas te perguntam assim, glúten engorda? Leite engorda? Pão engorda? Eu falo, quem? E o que você comeu depois? E o que você comeu o resto do seu dia, né? Então, a culpa é do alimento. Eu engordo porque eu como isso, porque eu como aquilo. Ou, por exemplo, você mesmo, né? Você pôs jujuba aqui, ela é nutricionista. Poxa, eu como jujuba. E eu acho que a gente tem que normalizar isso também, né? Eu como jujuba, eu como brigadeiro, eu sou uma pessoa, né? O que eu não faço, de repente, é comer mais do que eu preciso. Ou almoçar brigadeiro, né? Eu almoço comida, alimento e tal, e se eu precisar, ou se eu quiser, e se me der vontade, eu vou me perguntar se eu quero ou não um brigadeiro. Mas o brigadeiro não é meu vício, eu não vou comer todo dia depois do almoço. Porque eu não sou viciado em brigadeiro, entende? Eu posso me viciar no comportamento de toda vez que eu almoço pedir uma sobremesa. Isso eu posso. É aquela vontade que dá. E todo mundo fala, nossa, eu tenho uma vontade, eu tenho que comer. Eu falo, não. Você tem que realmente comer para viver, mas ter que ter um doce, você não tem que. É algo que está acontecendo. E isso pode se tornar, de certa forma, patológico, né? Assim, ao passo que você só busca alimentos para esse fim, só para tentar silenciar um processo ali de nervoso, de recompensa. Ansiedade. Né? Quando nasceu meu filho, eu fiz uma promessa, nasceu em agosto, até dezembro eu não comi chocolate. E quando acabou a promessa? Me conta o que aconteceu. Meu Deus do céu, eu isso. peguei, acho que 2 chocotone e fui pro carro. Quando eu saí de lá, minha mulher falou, o que aconteceu? Você caiu na merda, parecia que tava tudo... Sabe aquele negócio assim? Tudo... Cara... Mas aí que tá, durante esse período eu até esqueci o que era chocolate. Depois do tempo você vai se acostumando e fica sem chocolate, né? Então, sim, isso pode acontecer. Se você não desenvolveu nenhum transtorno alimentar, isso pode acontecer. Você se acostumou Mas e aí fica foi sem. só eu voltar, aí como... E a única questão é que, assim, o mundo vai continuar a ter chocolate. E todo dia alguém vai comer chocolate na sua frente, provavelmente, ou toda semana você vai se deparar com isso, né? Será que você vai conseguir para sempre eliminar completamente um alimento da sua vida? Tem coisa que não é alimento, que eu acho que a gente tem que eliminar da nossa vida, né? Quando a gente fala de refrigerante não é um alimento. Não é nada, né? Não é nada. Mas tem coisas que a gente não consegue eliminar completamente. A gente precisa criar mecanismos e aprender a lidar com elas, né? Mas não tem nada que te tire a vontade de comer doce? Por exemplo, eu não queria mais comer doce. Pra sempre. Pra sempre não, E por mas... qual razão? Tá vendo? É isso. Pra sempre não. Mas, cara, comer por qual muito... razão você não queria mais comer doce? Engordar, né? Então, mas você pode não engordar comendo doce. Eu nunca deixei de comer doce, por exemplo. Mas você tem uma barra em casa de chocolate. Aí é um processo legal. Então. Você pode comer um pedaço da barra, sentir o sabor. Ela pega um quadradinho de chocolate só. Eu falo, como é que você consegue? O Paulo fala a mesma coisa pra mim, não é possível. Outro dia ela pega aquele lá e come. Ela fala, nossa, estou satisfeita. Para! Um paciente chegou e trouxe uma cuca, sabe? Você já comeu cuca? A Mari Ele chegou em casa e falou, deixa eu explicar o que é cuca, o pessoal não sabe o que é cuca. É um bolo, né, que é lá do sul, é tipo maravilhoso. Bom pra caramba, com goiaba, tem tudo aquilo. É maravilhoso. O Paulo chegou em casa e falou assim, 3 pedaços depois do prato. Ele falou, eu duvido você parar no primeiro. Ele já veio me... Eu falei, que é isso, gente? Mas quem disse que desafio. Nem cabe 3, né? Eu acabei de jantar, nem cabe 3. Mas é aquilo, você não vai comer porque você tá com fome, ou porque... Você vai porque é gostoso. E esse lance do chocolate, eu faço... A Bebela tá aqui, ela trabalha comigo, ela não me deixa mentir. Eu faço com o meu paciente. Eu pego e falo, então tá bom, então vamos comer o chocolate, eu vou comer com você o chocolate, eu quero saber se você já comeu o chocolate dessa forma que a gente vai comer aqui. E eu realmente ensino a comer o chocolate. Uma coisa que eu já consegui, que eu achei que eu nunca ia conseguir, é chocolate amargo. Então, eu já tô no 50% já. E você pode ficar no 50%, porque não é ser 50, ser 70. Claro que 70 você ter mais horrível, cacau é mais saudável, pelo antioxidante, blá, 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 blá. Mas a alimentação não pode ser também essa coisa só biológica, sabe, Vilela? O que eu vi, o que eu vejo, né, é a nutrição ser transformada em bioquímica pura. E punição, né? E essa coisa do isso tem que ser feito para isso. A alimentação é antropológica. A gente senta, a gente come, a cuca é feita lá no sul, né? Assim como o bolo de rolo é feito no Nordeste. As pessoas têm isso como tradição, a alimentação é socialização também, e não adianta a gente tentar falar, não, agora nada disso que todo mundo faz, eu vou comer nunca mais para sempre. É uma hipocrisia. Você vira
uma pessoa à parte, né, dos outros, né? O que você pode fazer é, será que você quer 70%, 80%, 90%? De repente você tá, eu tô aqui com este pedaço de mesa, lambendo, porque é isso, né? O É. 90% para algumas pessoas tem a sensação de estar chupando a Nossa. mesa. É. A verdade é, quanto tempo você passa com esse pedacinho de chocolate, 50% que você põe na sua boca? Como assim? Quanto tempo você passa com ele na boca? Degustando ele? É. Não sei. 2 segundos? Fração Exato. de segundo. É, Uma fração de fração segundos. de segundo. E a maioria das Cadê o... pessoas, Já foi, né? e a maioria das pessoas faz isso, né? A maioria das pessoas mastiga. E mais, esse lance de eu não posso mais comer doce, a pessoa já mastiga escondida dela, que ela já tá mastigando aqui atrás, já tá engolindo para ninguém perceber, nem ela, nem comi. E a verdade é que o que ela foi buscar, que é o prazer de comer aquele chocolate, ela não encontrou. Ela perdeu. não silenciou, ela não fez nada disso. É. Agora, se você pega esse chocolate, primeiro, a papila gustativa doce fica na pontinha da tua língua, não é lá atrás. Então, quando você mastiga lá atrás, você vai sentir bem o amargo, a mesa, você vai sentir o gosto da mesa lá bem forte lá atrás, um amadeirado do cacau. E é na ponta da língua. Quanto mais tempo você permanecer com a papila gustativa doce, próxima a esse doce, levando o sinal para o seu hipotálamo que você está comendo aquilo, levando o sinal, né, recebendo o sinal do sabor que você só sente na boca, porque no estômago você não sente, é na boca que você vai sentir o sabor. Mais você comeu chocolate. Mais você sentiu prazer comendo chocolate. Não é quantos quadradinhos de chocolate. É como você comeu aquele chocolate. Também. Diversos pacientes que passaram no meu consultório falaram, olha, eu como muito chocolate, é uma coisa que... Você não me tira o chocolate. Eu falei, mas eu não tinha intenção de tirar um negócio que você fala que você come sempre, mas a gente pode aprender a comer diferente. E quando eu falo, então agora você vai comer todo dia esse tabletinho, e eu faço atividade com o paciente, e ele leva os tabletinhos para também não falar, eu esqueci de comprar, quando comprei a barra. Então ele leva os tabletinhos, ele leva o meu áudio, para de repente ele fazer um mindful eating ouvindo, tranquilão, para lembrar qual é o processo. Pessoa passa 4 a 5 minutos com o chocolate, sentindo o prazer, sentindo o sabor. Aquilo fica muito mais doce, porque você realmente estimulou o sinal doce. E todo dia. O paciente muitas vezes volta e fala, você acredita que no 15º dia eu não queria? Eu falei, cara, eu conheço esse chocolate, isso é enjoado de pensar. Nossa, queria muito acontecer Tem o paciente, a gente faz depois, quando acabar aqui, a gente faz a atividade. Tem paciente que fala assim pra mim, nossa, tá muito doce, você pode buscar uma água pra mim? E é um chocolate, ele não sabe que ele tá no meu consultório, agora contei, né? Mas ele não sabe que ele tá no meu consultório com chocolate 70%. Ele acha que é um Ele chocolate... fala, nossa, você só pegaria uma água pra mim que tá muito doce? Caramba. Mas muitas vezes é a forma que a gente também conta pro nosso cérebro que a gente vai passar por aquele processo. Você foi buscar conforto naquele alimento. Aí você tá pé da vida que você tá comendo aquele alimento. Aí você come escondido de você que você tá comendo aquele alimento. Que conforto você encontrou? O horário do dia tem a ver também? Porque eu tenho comido muito de madrugada ou tarde da noite. Isso é muito ruim? Vamos a essa consulta. A verdade é que não tem... você fica muito acordado à noite. Vou dormir às 4 horas da manhã. Exato. Então, os 4 horas da manhã para você, 10 horas da noite para você é o meio da tarde. É o meio da tarde. Você tá... normal dar muita fome à noite por causa dos meus horários? Na verdade, é um horário que você deveria estar dormindo, você deve estar com um cortisol alterado por conta de um ciclo circadiano alterado. Quem é trabalhador noturno, né, que é o que você está me falando que você faz, você praticamente vive uma rotina de trabalhador noturno. Tem uma tendência a se alimentar mais no período da noite, né, no período do meio do dia para a noite, porque é o almoço-janta. Né? 2 horas da manhã você está jantando. Seria essa a questão. Exatamente. E a questão do doce, alimentos mais palatáveis, mais confortáveis, são alimentos que a gente tende a buscar quando chega o cansaço tenso. Então, cansaço tenso está muito atrelado a episódios de craving. Vou buscar o que tiver bastante carboidrato, bem docinho, bem gostosinho, bem cremosinho, para sentir aquele prazer e aguentar esse sufoco que é até o fim do dia, entendeu? Então, mas não é que faz não é o horário, mal, né? Faz o que não é bom é se alimentar durante a noite, que é o que você tem feito rotineiramente. Mas é porque nós somos animais diurnos. Eu tenho muito mais fome à noite do que de dia, né? Porque você está mais ativo à noite do que de dia, na verdade. Todo o nosso metabolismo, ele é um metabolismo de um animal diurno, né? Nós temos uma caça durante o dia, não durante a noite. Então, todo esse processo, esse ciclo que acontece, que tem a regulação, né, com o nascer e o pôr do sol, ele acontece hormonalmente. Então, todo o seu sistema neuroendócrino está programado
para que você funcione muito legal fazendo a digestão ao longo do dia. E que à noite você descanse e faça a homeostase do seu organismo. Você não tem feito isso. O que não tomo acontece, que café a gente da estava manhã. falando aqui para mandíbula, é que o corpo, de certa forma, dele vai demorar um pouco mais para, né? Nasceu depois de 90. A conta vem muitos Não anos. come feijão. Mas o corpo pede a conta, né? E pede tanto a conta que, se não fosse assim, não se pagaria insalubridade para trabalhador noturno. Você acha que alguém ia pôr a mão no bolso e falar, então tá bom, vou te pagar mais porque você trabalha à noite. Trabalha à noite, o seu metabolismo, o seu organismo estão sendo submetidos a um estresse que não é fisiológico, não é natural e, portanto, você recebe para morrer mais rápido. Que horror. Mas você entende? Você recebe porque você corre um risco muito grande de adoecer mais rápido, de ter doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão arterial. Tem um estudo antigo chamado Cardia, que fala justamente isso. O que acontece com as pessoas que trabalham à noite e quais os riscos cardiovasculares que essas pessoas estão submetidas. Meu Deus, e você, mandíbula? Tá comendo direitinho ou não? Mais ou menos, né? Porque a nossa rotina tá meio doida. E a gente trabalha à noite. E muito. E com jujuba. E com jujuba. Eu não tenho esse problema. Eu fico atrás da jujuba. Ô, mandíbula, por falar em alimentação, vamos falar em alimentação do cérebro? Com certeza, com toda certeza. Vou pedir uma licencinha aqui pra Roberta pra gente falar do nosso novo patrocinador da Globo, né? Então, você tem um áudiozinho pra colocar do Carlos Merigo, que é do podcast Braincast, é isso? Exatamente. Então vamos ouvir o speech dele. Cadê? Se você é daqueles que quer saber tudo sobre os avanços tecnológicos e as novidades do mundo digital, esse podcast é para você. O Braincast é o podcast do B9, focado em criatividade, tecnologia, cultura digital, inovação e negócios. Apresentado por mim, Carlos Merigo, o Braincast traz a cada episódio os assuntos mais comentados do momento. Braincast é o seu posto avançado no futuro, e você pode ouvir grátis no Globoplay ou nas principais plataformas de áudio. É isso, então tá no Globoplay ou nas principais plataformas de áudio, você pode escutar gratuitamente. Fala. E além disso, eu coloquei um QR Code aqui na tela que leva direto lá pro podcast. Que aí o cara pode apontar o celular, né? Exatamente, e tem link na descrição aqui também. Que é pra quem está assistindo no celular. No celular pra facilitar. Que não dá pra... né? Roberta, não dá pra apontar o celular pro próprio celular, então a De gente já preferência. coloca o link aí na descrição. Exatamente. Bonita a voz dele, né? Obrigado. Eu só Tô queria- falando do Carlos Merigo. Ah, Olha que... A sua também é, mandíbula? Não, não é, não Sua é. voz é muito agradável. Você Tava achou aqui que no era a sua fone. voz que eu tava tá falando falando? pra mim, olhando pra mim. Eu tô falando a voz dele. Ah, mas eu jamais ia imaginar que você tava falando. A gente tava aqui com um momento... Ele tava esperando esse elogio. esperando esse momento, né? Tô falando do Carlos Merigo. Mas eu queria aproveitar que eu Ah. estou com a palavra Tá. e dizer que o Paulo Musi me mandou mensagem Ai, aqui no meu Deus. WhatsApp E pra aí? falar, mandíbula, fala pra Roberta que o Paulinho ama ela. Oh, Ah, que fofura, não é? hein, cara? Ele pagou o superchat pra isso? Não, ele me chamou no Whats. Cara, e você tem medo, né? Você já viu o tamanho dele? É. Ai de você se você não fala, né? Ele já mandou direto, cara. também te amo. amor. Mas ele tá aqui no chat também, trocando ideia Tá, com o pessoal. então tá certo, tá certo. Como ela estava aqui também no dia dele, né? É. Exatamente. Até um determinado horário, né? Porque, gente, foi uma Gente, conversa de foi 6 uma- horas. Não sei, mas né? Uns 4 horas, talvez? Cara, foi Umas 4, muito 5 horas, longo. É, é. cara, foi longo pra caramba, né? Chegou um momento que eu falei, vou dormir, porque eu não sou trabalhadora noturna e amanhã o Exatamente, negócio vai né? tocar. Caramba. É, foi longo. Foi muito Mas, a gente tá falando desse negócio de evolução, né? legal. Pedi uma água? aguinha. Aqui, ó. Não é? Essa aqui é água também? Também tudo água. Aqui. Ah, é? Eu tô achando que você tá super não bebendo alguma coisinha. Não, é água. Ai, obrigada. Fala, o que o chat tá falando aí, mandíbula? Bicho, assim. Tá sem áudio. Aí. Opa, desculpem. O chat estava insuportável. Hoje, porque todo mundo tava comentando pra Roberta que o Paulinho ama ela. Todo mundo. Antes dele Ah, entrar. é? Antes. Aí ele entrou e falou que amava ela. Aí fudeu. Você sabe Aí que é eu- isso? Ele quer monopolizar esse momento. Ele quer Canceriano, ele quer que eu te Exato. Não, bonitinho. E ele agora, ele é pô, bem romântico, ele é bem Agora eu vou ter que querido. Maria, eu também te amo, mano. Isso, por favor. Também se não amar, né? Pelo amor de Deus, aquela mulher lindíssima. Lindíssima É bom que e ame. gente fina. E gente fina. Eu Mandíbula. encontrei com ela Ela foi assistir uma palestra Ela minha. falou, veio toda... Bonitinha. Ela é muito fã, muito E ela é fã. muito legal. Muito legal. Muito gente boa mesmo. Vou casar. Casou bem. Ah, já Você casei. não casou? Já casei. Ah, Já vou casei. casar. Olha que coisa. Casar de novo. Mandíbula, é Isso. sua vez de mandar o seu coraçãozinho pra sua namorada. Mandíbula, quem é? Giovana, mandíbula te ama. Olha! Você vê? Tá vendo? Mesmo a galera que nasce depois de 90 ainda faz essas coisas. Isso é Você vê? importante.
Você acha bem. que você é um cara romântico? Eu sou, cara. Eu também me acho. Ele um cara fez com romântico. toda certeza. Eu Não, sou, cara. Eu sou, e é legal falar isso, principalmente com a Roberta aqui, porque eu levo muito ela pra comer. E é o nosso rolê romântico. A gente sai e come, a O beça. ser humano tem isso, né? Tem. O É o que em eu volta falei, da alimentação comida, ser né? antropológica, né? Todo, a gente se reunia em volta da churrasco, né? comida, Os contava amigos. história em volta da comida É verdade, e tal. né? É. Desde E tudo os- bem, não é um problema ser um momento prazeroso, né? Se eu costumo dizer que se Deus não quisesse, ou seja lá o que você acredita, que se a natureza, né, não quisesse, ou a ciência, que nós sentíssemos prazer ao comer, o centro de saciedade e fome ficava bem longe do centro de prazer, né? Um ficava no pé, outro na cabeça. E tá tudo certo? Não é assim, né? Então, eu sinto prazer necessariamente toda vez que eu como. O animal né? também sente? São dois instintos de prazer muito fortes, né? Estímulos e instintivos. Procriar, né? Para ser científica aqui, É. e comer. Então, Espalhar toda vez seus que você genes à fizer frente. sexo, toda vez que você se alimentar, você vai ter um estímulo muito intenso de prazer. E isso é uma forma de você repetir o que você fez. Faça de novo. E perpetue a espécie, espécie. e permaneça vivo. Sempre teve Né? um motivo muito claro. Se você isso, né? comesse, fosse horroroso, você não comia mais, morria de fome. Né? Se você fizesse, vou aqui fazer uma criança, terrível, não faz mais, ninguém mais nasce, acabou a espécie. Então, são questões Mecanismo, né? mecanismos fisiológicos, e não é um problema, não dá para você desligar, vou desligar o prazer aqui de comer, alguma coisa vai dar errada. Mas o leão também tem prazer quando ele come? Vou perguntar para ele especificamente, mas não. Não. Não, ele tem. Não mediram? Não, na verdade existe estímulo de prazer e tal, mas é muito diferente, né? A nossa estrutura cerebral é muito diferente, porque a gente pensa a respeito desse prazer, a gente programa novos prazeres por conta da nossa racionalidade. O leão, ele vai agir por instinto e no momento que ele come, Hoje ele eu tô sente afim prazer de- e fala, vou continuar. Hoje eu tô afim É de diferente. comer um É diferente. antílope. Exato, Mas, é muito diferente. A gente não, a gente fala, hoje eu vou fazer o seguinte, vou entrar aqui e vou pedir o quê? Quero prazer ao comer. E programa, né? Tanto que quando a gente fala, por exemplo, de transtorno de compulsão alimentar, existem muitos quadros em que o episódio de compulsão é programado. Como eu assim? eu vou ter um episódio de compulsão alimentar. Vou Ah, comer tá. isso, vou comer aquilo. Tem muito, que é o chamado dia do lixo, não tem? Isso é algo que é terrível, né? É super Você perigoso controla, você começar controla, a fazer controla. isso. Exato. A domingo eu vou Nada met- mais é do que um episódio compulsivo É. planejado, né? Vou O meter o risco pé na depois jaca. você não consegue parar, né? Caramba. O risco é esse. Que é aquela questão, você não deveria desligar o seu prazer ao comer, você só precisa entender que não dá para ficar sentindo esse prazer o tempo inteiro. Você não vai comer só por prazer, né? Você tem que comer por prazer, para se nutrir, por uma série de questões. A maturidade traz essa percepção, muitas vezes, né? E o equilíbrio, quanto mais equilibrado é a sua forma de vida, o seu raciocínio, os seus costumes, mais fácil você entender que não dá para só acessar prazer. Você vai acessar prazer e, às vezes, você vai acessar o que é necessário acessar. A gente misturando psiquiatria com alimentação, a bulimia entra onde aí? Da pessoa que ela quer ter o prazer da comida e tem a culpa e ela bota pra fora. Na verdade, o transtorno de bulimia nervosa é um transtorno que vem muito relacionado, né, na grande maioria dos casos, a uma distorção de imagem, né? Então, existem algumas causas precipitadoras da bulimia. Então, você tem a questão da distorção de imagem, a percepção do corpo alterada por alguma razão, traumas de infância. Então, não é só uma questão relacionada à comida. Tá. E essa questão estética, essa hipervalorização estética, esta questão inteira leva esse indivíduo a começar a se restringir primariamente, né? Então, nem toda dieta leva a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar, ele partiu de uma dieta. Ah, é? Uhum. Então, eu vou começar a me restringir porque eu não estou satisfeita com o meu corpo, eu não estou feliz, eu vou fazer uma dieta, só que, infelizmente, você procura todos os seres humanos para fazer uma dieta. O último que você vai procurar é um nutricionista. E se você colocar no Google dieta, você vai encontrar as coisas mais bizarras e absurdas do planeta para você resolver em 10 dias o seu problema. E as pessoas acreditam ainda que isso funciona. E a gente está indo para a obesidade cada vez mais e as pessoas permanecem acreditando que fazer uma dieta restritiva com prazo para acabar vai funcionar. Vai funcionar até ela acabar. E ela vai funcionar para te fazer perder peso, não necessariamente para te emagrecer, manter sua massa magra, emagrecer, né? Manter a sua massa magra, promovendo menor adiposidade e saúde. Então, isso é uma coisa muito diferente, né? E aí a questão do transtorno alimentar, ele vem primariamente com esse desejo de controle de peso. O comportamento de risco para transtorno alimentar é justamente essas práticas
absurdas de controle de peso, né? Um comer emocional mais proeminente, um descontrole alimentar, uma restrição cognitiva, a lista de proibido, permitido, a lista de obrigações, isso tudo gera um comportamento disfuncional com a alimentação. E essa carga de estresse e essas frustrações que acontecem ao longo do caminho, porque ninguém consegue desligar, né, o desejo o tempo inteiro, a fome o tempo inteiro, leva a episódios em que a pessoa perde realmente o controle perante a alimentação. A bulimia nervosa ela é caracterizada por tentativas de compensar essa ingestão, né? Então, ingeri tudo isso, estou passando mal, estou me sentindo muito mal, junto com o mal-estar físico vem a culpa, né? Eu não deveria ter feito isso, porque afinal de contas eu estava até agora fazendo tudo isso para tentar emagrecer, para mudar o meu corpo, e já que eu estou me sentindo assim, estou me sentindo culpada, eu preciso fazer alguma coisa para me livrar disso que eu fiz. A gente não costuma falar em mídia, né, sobre o que é feito, porque são gatilhos, né? Então, eu não vou falar que as pessoas fazem isso, fazem aquilo, porque isso pode, muito adolescente assiste, isso pode gerar né? A gente tem que lembrar que o transtorno de bulimia nervosa é um transtorno psiquiátrico, como a bipolaridade, como a ansiedade, como a esquizofrenia, como uma série de outros transtornos psiquiátricos. Então, aquele pensamento em torno da alimentação não é funcional, não está... O que para você parece óbvio, imagina, uma pessoa não faria isso, faria mal para si mesma, mas nesses casos faria. Né? Então, nessa culpa, nessa sensação insuportável, a pessoa faz alguma manobra para tentar se aliviar. Né? E muitas vezes se prejudica ainda mais, porque daí você entra num ciclo. Bom, já que eu posso me aliviar, então quando eu não aguentar mais, aí eu vou comer, aí eu vou me aliviar. E isso gera muito desgaste emocional, muitos problemas metabólicos, né? Os riscos são muito grandes. É muito bom salientar, muito importante salientar isso, o risco é muito grande. E as pessoas vivem isso muito em segredo, Vilela. Então as pessoas passam anos e anos nesse ciclo, até que elas realmente não aguentam mais. Uma ex-namorada minha, ela me falou depois que tinha esse transtorno e eu nem sabia. Então, porque é algo... Porque ela faz escondido, né? E também é algo muito estigmatizado, né? As pessoas acham que quem tem isso é uma pessoa, nossa, uma pessoa com frescura, uma pessoa que quer ser magra, é uma pessoa doida que tá fazendo alguma coisa para tentar emagrecer. Mas ninguém fala, e eu costumo falar isso nas palestras, né? Quando você fala assim, olha, eu tô com depressão, a pessoa fala, pô, cara, espero que você fique bem, você tá precisando de alguma coisa. Olha, eu tenho bulimia nervosa. Nossa, a reação é diferente. É verdade. A reação é diferente, né? Então, eu me aprimorei em transtorno alimentar na Austrália. Quando eu comecei a faculdade de nutrição, eu fui para nutrição por uma coisa, por um motivo completamente diferente do que eu ouço as pessoas dizerem que vão para nutrição. Eu sou apaixonada pela nutrição, é isso que eu ouço. Eu sou apaixonada por tudo que diz respeito à comida, emagrecimento, e corpo, e fitness e tal. Eu nunca fui essa pessoa. Eu nunca tinha feito uma dieta na minha vida. Eu nunca tive problema com a alimentação. Eu sentava, comia, levantava e saía. E nunca tive um problema com o meu corpo. Eu fui para nutrição, porque quando o Paulo estava na residência, no último ano de residência, na época eu trabalhava numa multinacional americana, eu dirigia, né, o setor de qualidade no Mercosul, ele era estudante, o sonho dele era ter uma clínica e ter uma clínica multiprofissional. Ele sempre falou, se eu for ortopedista, eu não colo um osso se eu não tiver alguém ensinando essa pessoa a comer. Que é o que a gente está falando do cérebro. Você também não faz um cérebro funcionar se a pessoa não comer. Você precisa de nutrientes para esse cérebro funcionar. E aí, nessa época, a gente combinou. Então, tá bom. Então, a gente vai comprar essa clínica. Durante o tempo que for necessário, o meu trabalho vai sustentar essa casa. Nós dois, nossas filhas. E quando a gente quitar a clínica, aí a gente começa a dividir as contas. Então, tudo que você ganhar em plantão vai ser para a clínica. E eu vou sustentar a casa, né? A gente já tinha meio que esse esquema, porque ele era estudante, né? Embora se ele pudesse, ele tiraria a roupa do corpo para me dar, né? Eu não como para você comer, esse é o Paulo. Mas era essa a nossa rotina. E quando a gente abriu a primeira clínica e começou, o Paulo é um excelente médico, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Eu falo pra ele, ele acha que o que me conquistou foi o abdômen, foi a carta que ele me escreveu, foi o cérebro dele. Porque quando eu li a carta, eu falei, cara, eu nunca vou encontrar um menino de 16 anos que escreva desse jeito. E que saiba essas palavras, porque ele me escrevia de uma forma. Ele sempre foi muito inteligente, ele sempre foi muito fora da curva. E ele é um excelente médico.
E ele trabalhava, e trabalha até hoje, num ritmo que eu nunca vi uma outra pessoa trabalhar. Meu pai trabalhava em 4 empregos. E eu sempre falava, eu quero um dia dividir a vida com um cara que seja tão firme igual meu pai. Sabe? Que sai, que batalha, que faz. Pedi muito isso. Pedi demais. Pode diminuir um pouco. Você entendeu? Porque o ritmo de trabalho que ele aguenta é surreal. Cara. E aí, a clínica começou a crescer demais, os nutricionistas começaram a atender muito, e tinha profissional de educação física, e ele como médico. E eu tinha a direção do Mercosul, a qualidade, eu era auditora interna de ISO 9000 da FedEx, de uma multinacional americana, tinha Argentina, Chile, Uruguai, para cuidar, e a clínica. E no comecinho, beleza, você gerencia o Mercosul, você vai ali e gerencia uma clínica, 3 Fácil, pessoas, beleza. Quando aquilo começou a crescer, e crescer, o Paulo falou, Roberta, eu não tenho a menor condição de atender o meu paciente aqui dentro e fazer o que eu tenho que fazer fora do consultório, né? E você tem que fazer, você tem que administrar, você tem marketing para cuidar. Não existia Instagram, não existia rede social, não existia nada disso, né? Treinar funcionário, treinar recepção, fazer o financeiro, a contabilidade. O Paulo, ele guardava o dinheiro, eu passava lá à noite, saía da empresa e passava lá, às vezes, pra gente ir embora junto. Ele guardava, sabe saquinho de pão? Sim. O dinheirinho do dia. E põe na gavetinha. Um dia eu cheguei lá e falei, o que é isso que você tá me dando? O dinheiro dessa semana. O banco pra ele era um negócio. Eu falei, meu Deixa eu ouvir Deus. falar em banco. O banco, de repente, pode ajudar a triplicar isso aí. E aí eu falei, bom, foi muito difícil, foi uma decisão muito difícil para mim, porque imagina, eu tinha 26 anos. Eu entrei na Federal Express, né? Eu tinha 20. Fui comissária de voo antes. Com 20 anos eu entrei na FedEx, pelo atendimento ao cliente. FedEx, Roberta, como posso ajudar? Poderei estar te transferindo. Fiz isso por um ano. E batalhei demais. Fiz faculdade de administração, fiz faculdade de marketing, fiz pós em gestão. Eu tinha toda uma carreira voltada para essa área. E com 26 eu assumi o cargo mais alto que tinha no Brasil, fora o diretor-geral. No Brasil não, no Mercosul. Eu cuidava de toda a qualidade do Mercosul. E ele falou assim para mim, eu gostaria muito que você largasse tudo e viesse cuidar deste consultório. E foi um lance muito difícil, né? Eu tinha plano de carreira, eu estava lá um tempão, eu tinha um excelente salário, eu tinha estabilidade, né? Se bem que hoje eu ouso dizer que ninguém tem estabilidade. A gente acha que tem uma estabilidade, Você tem uma sensação... mas com 26 anos, para mim, aquilo era estabilidade, né? Você tem plano de saúde, você tem tudo. E aí eu falei, puxa vida, né? Muita batalha para chegar aqui onde eu cheguei. Só que hoje eu tô batalhando e eu sempre fui uma boa profissional dentro dessa empresa. Não foi à toa que tão jovem, né? Atingi esse cargo e galguei vários cargos. Mas eu tava cuidando de algo que não era meu. Que não era do meu marido, né? E aí ele falou, não, vai dar tudo certo, vem pra cá. Eu falei, só espera mais um pouquinho. Aí eu fiquei mais um ano em que eu conseguia sair da empresa. Toda quarta-feira à noite eu saía da empresa e ficava de madrugada, fechando contabilidade, financeiro, tudo. E de sexta-feira à noite eu ia pra lá também. E de sábado, muitas vezes eu fui, eu e a Duda, né, minha filha mais velha, atender na recepção. E resolver as buchas da semana e tal. E eu fiquei fazendo isso durante um ano. Quando ele quitou, que a gente tinha o esquema de quando ele quitou a clínica, eu falei, bom, agora a gente tem mais estabilidade, eu também tinha minha rescisão, eu tinha dinheiro guardado, sempre fui muito programada financeiramente, tinha muito medo de passar fome, tinha muito medo de passar necessidade, tinha muito. Eu me emancipei com 14 anos. Comecei a trabalhar com 14. Minha mãe e meu pai eram separados, meu pai não conseguia pagar a pensão, enfim, era uma bagunça. E eu olhava para aquela situação e falava, eu nunca vou passar por isso. Não vou deixar chegar nesse ponto. Eu não vou passar por isso. Eu não posso deixar um filho passar por isso. Eu vou ter que fazer alguma coisa para ninguém passar por isso. Então eu tinha plano A, plano B, plano C, plano D de trabalho, de faculdade. Tinha uma comunidade no Orkut que chamava Relaxa que eu tenho um plano. Era minha. E tinha milhões de seguidores. Nem existia esse negócio de seguidores. Aquilo era bombado. E até hoje na vida... que eu tenho um plano. E até hoje na vida eu sou assim, né? Eu tenho 4 empresas. Eu tenho 3 empregos fixos. Caramba. Além do consultório. Porque eu tenho esse plano. Se acontecer alguma coisa errada aqui, eu tenho ali. Se acontecer ali, eu tenho ali. E eu vou... E aí eu falei, bom, tudo bem, eu tenho já toda uma estabilidade, eu abri uma empresa de consultoria de negócios, porque eu era auditora de ISO 9000, e por conta da empresa que eu trabalhava, ser uma excelente empresa, eles me pagavam todo e qualquer curso que eu falasse, eu gostaria de fazer esse curso. E para mim foi um dos motivos de eu ter ficado lá mesmo, não estarei te transferindo, porque eu falei, bom, aqui eu vou poder estudar. E vão pagar meus estudos, e eu não vou depender de outra pessoa para pagar meus estudos. Eu falei, eu vou abrir uma empresa de consultoria de negócios, eu consigo ganhar dinheiro com a minha empresa,
e cuidar do consultório dele, porque eu sempre vi dessa forma no começo, o consultório é dele, por mais que eu batalhe com ele é o médico, eu vou cuidar, né? Mas eu tenho que ter aqui o que também é o plano B. O plano B do relaxa que eu tenho um plano, se der alguma coisa errada, ele fala, tchau, querida, agora eu não quero mais, eu tenho meu plano. E aí eu pedi demissão, a Clarinha, nossa filha, já tinha 1 ano. Quase 1 ano, né? Ela tá com quase 11, ela tá com 11. E aí eu falei, bom, vou pedir demissão e vou fazer aí uma rota de cuidar dessa empresa, que é nossa, da consultoria e fazer o consultório crescer. E foi aí que eu falei, bom, não dá para eu cuidar do consultório se eu não tiver nenhuma faculdade na área da saúde. Porque eu lidava com nutricionistas, profissionais de educação física, e eu não podia me meter na conduta deles, né? Às vezes eu ouvia alguma coisa e falava, cara, minha opinião é minha opinião. Eu não posso dar. O mundo tá muito um mundo de opinião hoje em dia, né? Todo mundo tem opinião. Eu acho que... Os tudólogos são maravilhosos. Você fala com tudólogo todo dia na rua, porque todo mundo sabe de tudo. E eu tinha muito receio de falar, vou virar para um cara que estudou 10 anos e falar, eu acho que você devia... Sem chance. E aí mesmo nutricionista ou profissional de educação física. E na minha doce inocência eu disse, bom, eu tenho 2 formações acadêmicas, vou lá, faço mais uma, vai ser super tranquilo. Afinal de contas, minha rotina agora é muito mais tranquila. Eu tinha o Mercosul, agora eu tenho 3 salas de consultório para administrar, são 5 profissionais, vai dar tudo certo. Quando eu entrei, eu fui de uma forma muito racional para nutrição. Falei, vou fazer nutrição, vou estudar pra caramba, vai dar, né? E aí, quando eu me deparei com a nutrição, uma das coisas que eu percebi era que muitas pessoas estavam ali para aprender a arte do emagrecimento. E hoje a gente tem esses dados, né? Quase que 70% dos profissionais de nutrição tiveram problemas alimentares ou passaram uma vida em busca de um emagrecimento e tal. E eu era muito diferente daquilo. Eu adorava meu corpo, eu comia super bem, almoçava 2 vezes, feliz. Eu nunca tinha feito, né, dieta, então eu olhava aquilo de uma forma muito racional. E eu comecei a olhar de uma forma também muito racional essa correlação dentro do consultório. Então, eu via a pessoa chegar na sala ali da recepção, porque eu cuidava da recepção, da administração, e muitas vezes eu sentava com os pacientes ali e eu ouvia o acompanhante do paciente falar assim, olha, eu gosto muito do trabalho dessa clínica. Meu irmão tá indo super bem, eu vou só emagrecer 5 quilos e eu venho também. E eu ficava pensando, cara, por que essa pessoa vai emagrecer 5 quilos para vir emagrecer 5 quilos? E aí eu, nesse sentido, comecei a olhar muito mais a área de comportamento. Por que uma pessoa faz isso? Por que uma pessoa vem no nutricionista para ganhar estrelinha e não para mudar a própria vida? Para acessar realmente o que ela tem dificuldade, para assumir essa dificuldade. Por que um processo de nutrição é um processo terapêutico também? Da pessoa, é assim que eu faço é por causa disso mesmo. Como que a gente pode se capacitar, né? Ou capacitar aquele indivíduo a conseguir fazer diferente do que ele tem feito e, portanto, mudar de uma forma definitiva. E isso tudo começou a borbulhar na minha cabeça. Falei, não é possível que não tenha uma área assim. E aí, quando eu acessei no 4º semestre, eu acessei psicologia, eu falei, eu preciso fazer algo relacionando comportamento. Eu tô batendo aqui? Tá dando problema, mandíbula? Não. Você me grita, tá? Que eu tô sem o fone. Por isso que esse braço aqui é assim. Me grita porque eu faço assim, o Vilela faz assim pra você. Não, nem... nem pega. Não. E aí, e aí eu fui pra especialização. Como eu já tinha outra graduação, eu falei, eu vou fazer uma especialização em terapia do comportamento alimentar. E aí eu fiz a especialização em terapia do comportamento alimentar, aí me afundei mais ainda no estudo, falei, não, preciso entender melhor ainda isso aqui. Achou, né? Maravilhosa. Bem lindíssima, eu trouxe presente pra você. Ai, meu Deus, que emoção, que honra. Puxa a cadeira aqui. Vem aqui com a gente. Porque aí você se encontrou também, falou, pô, isso daqui é Aí eu me apaixonei, aí sim, aí eu vi o que aquelas pessoas, nossa, eu sou apaixonado por isso, eu sou apaixonado por aquilo, eu falei, então tá bom. Então agora eu entendi por que elas são apaixonadas. Eu encontrei a minha área em que eu também me apaixonei e me interessei demais. Aquilo, primeiro que cursar os primeiros semestres de nutrição foi tirar um véu dos meus olhos. É muito louco. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Na verdade, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu tinha visto a parte prática e clínica ali do emagrece, não emagrece, essa dieta. E aquilo para mim era muito mecânico. Quando eu pude acessar a parte científica daquilo, aí eu pirei. Falei, cara, é muito legal. Eu vou saber como funciona meu fígado, meu rim, meu coração, meu... Tanto que a anatomia, quando o primeiro contato que eu tive com a anatomia, eu falei, vai ser pecinha de brinquedo, mas, né, vai ser ótimo, vai dar tudo certo. Eram peças, realmente eram cadáveres. Caramba. Sonhei com todos eles. Viu os cadáveres? Sonhei com todos. Você já mexeu com o cadáver, não? Era peça no seu? Não era. Gente, senta aqui. Vem com a gente. Toma a jujuba. Gente, que honra. Esse é o livro. Tô saindo do ar.
Trouxe pra você, depois eu vou escrever pra você. Gente, olha essa mulher. Puxa o microfone. Maravilhosa. Ai, olha que fala de inspiração, meu amor. Oh, você acha? Ai, meu Deus, que emoção, obrigada. Imagina. E o Noah, dormiu? Eu trouxe um presente inútil pra ele e um útil pra você. É, esse aqui é Meu pra Deus, você. muito. Ainda bem que eu não comprei. Eu tava olhando Tá ontem e vendo? falei, nossa, eu preciso desse livro, porque eu compro tudo, né, amor? É. Tem uma estante lá. Exatamente. Ai, obrigada. Imagina, depois Que eu vou escrever pra emoção. você. Gostoso estar aqui com Você você. não tava Ai, assistindo, uma não? honra. Tava escutando, mas aí eu Tava, né? coloquei o nome pra eu dormir e Tá. desci. Quantos anos tem o Noah? 4. Essa fase de fazer dormir. A Clara eu fiz dormir. Até os 7 anos eu tinha que contar 3 histórias e cantar 2 músicas. Nossa! Ou eu não saía do quarto. O Noah. Era Tem um que contar a acordo. história, Tem que né? contar a história. Aí ele tá nessa fase de medo do escuro agora. E sim. você Eu conta a já história te falei que eu te amo hoje, Ana. Ah, gente. esse Não, é que neném. o Muzi mandou um recado é pra verdade. ele, pra falar que amava, e aí eu fiquei mal, entendeu? Aí eu verdade. falei, eu também tenho que Já falar. tá aprendendo, entendeu? É isso, tem. Eu É sou um uma cara- boa influência. Excelente. Eu não sou esse cara, né? Eu preciso... Não, você é. Ah, eu não é difícil eu falar. Não, mas você já é diferente. Porque É? o fato de você ouvir alguém falar e falar, eu também vou falar, É. já é. Já Não, é. nunca tive problema com isso. É que às vezes eu esqueço também, né? Às vezes- É. Esqueço Às de vezes falar que eu te amo, mas. Ela tá encanada que eu chamo ela de Mari e não de amor. É. Entendeu? Ele não gosta. Mas ele fica com ciúme que eu chamo Noah de amor e ele de amor É, também. eu nunca sei que. Fala, amor, vem tomar banho. Eu falei, mas já tomei banho. Tô falando com o Noah. Eu falei, não, então. Mas Acho você o sabe- apelido. Mas você sabe que o Paulo, ele falava assim pra mim. Eu falei, será que ele quer ter um filho homem, né? Porque a gente tem 2 meninas. E aí eu falei, você quer ter um filho homem? Porque de repente, né? Aí ele falou, de jeito nenhum. Eu falei, nossa, Ai. de jeito nenhum, nunca ouvi alguém falar de jeito nenhum. Ele falou, se você tiver um menino, ele vai nascer roubando você. Vai crescer querendo a chave do meu carro. E depois vai ficar com tudo que é meu. Eu não quero um filho homem, eu quero uma filha mulher. Mas e filha é mulher é um incrível grude como- com o pai, né? Mas É. o filho homem, É a isso que eu mãe é a ia falar, é maninha bonito com maravilhosa. ela. É. É a Quero mãe. mamãe. É. No fim Paulo foi das um homem contas- visionário, ele soube disso lá. Ele falou, É. não posso fazer um menino aqui, não. É. Foi isso. E veio uma menina, né? E meu sonho Porque ele é menino. super ciumento, super É. possessivo, super o Paulo. O Paulo é super. É. Eu sou super sossegada. Aham. Porque também se eu fosse possessiva e ciumenta, tava perdida, né? Não tinha Nossa, como viver. Não tinha doida. como. Não podia casar com um homem desse. Então eu falei, ainda bem que eu sou tranquilona, dá pra encarar. E eu sou sossegado, né? É. Mas, Muito, graças Eu a sou Deus. tranquilo. mas ele falava para as crianças, quando eles eram pequenos, ele falava assim, quando vocês vão crescer e me deixar com a sua mãe? Eu falava, amor, sabe, vai causar trauma na Não, criança. é. Aí eu falava pro papai, tá brincando. E assim, né? É brincadeira, mas vocês vão crescer, né? Não vai demorar muito, né? Maravilhoso, gente. ele Não, é o essa Rogério é pessoa. bem de boa. Até porque o meu trabalho, se não fosse de boa, ia ser difícil. Tranquilo pra caramba. É. Lindíssimo. Mas o que eu achei legal é que ela se encontrou na nutrição também. É. Que ela tem a carreira de modelo, mas Sim. ela se enfiou assim de um jeito que eu vejo ela devorando os livros e tal. Eu falei, cara. Mas é apaixonante, É né? apaixonante. Que paixão É o que eu falo, eu não fui apaixonada, tipo, eu não fui por paixão. Aliás, nenhuma profissão que eu fui por paixão. Eu sou bem pragmática. Ah, é? Super prática, planejadora. Relaxa que eu tenho um plano, vem daí, né? Eu sou super planejadora. Eu planejei, assim, com 14 anos. Quanto eu vou ganhar com 18, com 20, com 30? Eu sempre fui essa Ai, que pessoa. maravilhoso. Com 22, eu comprei meu primeiro apartamento. Caramba. Com 22 anos, eu comprei meu primeiro apartamento. E eu sempre fui assim. E eu falo, com 45, eu quero ter a possibilidade de não trabalhar mais por dinheiro. Né? Não, claro, vou ter que baixar meu padrão de vida? Vou, mas eu quero trabalhar por prazer e quero ter tido dinheiro, porque eu não quero conhecer a gôndola de Veneza dormindo e roncando, gente. Não quero. O povo fala, eu vou trabalhar tudo, quando eu me aposentar eu vou conhecer a gôndola. Eu falei, não, eu quero antes. antes de estar dormindo, Quero antes de estar aproveitar. ali. E aí eu sempre fui muito planejadora. Então fui planejada, vou poder acrescentar, né, e agregar valor aqui ao consultório e tal. Aí falei, amor, é o seguinte, eu ia ficar na administração do consultório, mas tô fazendo outra sala, tô fazendo um puxadinho que eu vou atender. A minha área vai ser essa e você ainda vai ter que ficar sem mim, porque eu tô indo pra Austrália fazer o Meu maior Deus. curso de aprimoramento em transtorno alimentar que eu já li a respeito. Porque eu lia muito, eu puxava muito artigo e os melhores artigos eram do Eating Disorder Center da Austrália. Eu falei, eu vou pra lá, é lá que eu vou estudar. Boa E na eu fonte. nunca, desde que a gente se reencontrou, desde que a gente voltou a ficar junto, que a gente tava com 27 anos Você de idade, conhece essa história, né? Conheço. eu nunca saí pra viajar sozinha, pra sempre com ele, porque ele é super, né, fica aqui, não me deixe e tal, e fofo, querido, lindo. Mas eu nunca tinha ido. Eu falei, ó, você vai ter que encarar essa, porque eu vou viajar e vou ficar lá e vou fazer a imersão, porque é algo que eu quero realmente saber muito. E tô estudando até hoje, né? Nunca mais parei, tô fazendo mestrado, defendo em fevereiro.
Nunca mais parei de estudar. Não E não para dá nunca, para parar não de dá. estudar nessa Quando área. era moleque, Muda será- muito, né? tinha nutrição? Tinha... Então, a nutrição é uma ciência nova. É, Tinha né? nutrição quando a gente era moleque. É? Só que não era essa nutrição. Não era a nutrição do consultório, né? Era uma Que nutrição era? de saúde pública. Ah, tá. Tinha nutricionista na merenda da escola, tinha nutrição hospitalar, mas a nutricionista não era tão ativa, ela não entrava no quarto, não falava com o paciente, ela era da equipe do médico, né? Então, a nutrição, ela existe há algum tempo. Existia 50 anos atrás, mas não é a nutrição que a gente vê hoje. Hoje a nutrição eu falo que acho que vai chegar um dia em que a nutrição será uma especialidade médica, né? Você faz medicina, especializa em nutrição, né? Porque está cada vez mais complexo. Ou ao contrário, né? Você faz residência em nutrição hospitalar, residência em nutrição clínica, já existe, né? Porque está cada vez mais complexo, conforme a ciência vai se aprofundando no tema e nos assuntos relacionados à nutrição, você começa a perceber que a nutrição está envolvida com absolutamente tudo, né? A psiquiatria nutricional é essa questão. Pô, tá... E não é uma, nossa, eureka, descobrimos o mundo. É o que eu falei. Eu falei para ele, na gestação a gente toma suplemento nutricional, né? Ácido Você fólico. tomou? Sim. Toma, porque você precisa disso para ter uma certeza Mas de e que o antes? tubo Quando não neural tinha do isso? bebê vai ser formado certinho. É. Você tinha uma série de problemas, você tinha uma É? série de riscos. E a alimentação também era outra, né? Então tem toda Ah, essa tem questão. isso também. Tem toda essa questão. Então hoje você não vai colocar em risco. Você sabe que se for deficitário em ácido fólico, esse bebê pode ter um problema de formação. Você vai deixar? Não vai. A ciência já fez o ácido fólico, você já pode entregar. E você já pode calcular uma dieta rica em ácido fólico, rica em uma série de antioxidantes. Né? Hoje, na gestação, a gente já sabe a questão do padrão alimentar. Uma gestante inflamada gera uma sinalização metabólica para o bebê prejudicial. Né? A programação metabólica que a gente tem acontece nos primeiros 1000 dias de vida, que é um tempo que precede a ovulação da mulher, com a qualidade da saúde da mulher e do nível inflamatório da mulher no momento da ovulação, e também com a qualidade do espermatozoide do homem e os primeiros 1000 dias ali até a fase pré-escolar. Você vai programar o metabolismo do seu filho. Programar a microbiota intestinal do seu filho. Programar nesse momento. Então, é a epigenética que se ouve agora. E a nutrição está envolvida com tudo isso, né? Epigenética? Epigenética. A genética é aquela carga genética que você Sim. traz, né? A epigenética é tudo aquilo que modifica essa mensagem que é passada no seu DNA para você realmente ter a presença aí de... Até me desconcentrei com a mandíbula. Ah, é?